Este momento de louvor, te aplaudindo, porque o Senhor é merecedor de toda adoração. Amém, aleluias. Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus por estarmos aqui em nome de Jesus, né? Vencendo aí a correria do dia, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Vamos abrir o nosso coração ainda mais ao nosso Deus. E que o nosso louvor chegue como um cheiro suave ao nosso Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e exaltação. Vamos dar o nosso melhor ao nosso Deus no nome de Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos adorar a Ele. Faça desta canção a tua oração nesta noite, o teu desejo, o teu anseio por mais dele sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluias. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com a misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos mais de ti, Senhor. Declare o meu melhor, o meu melhor. Quero me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com a misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh, eu quero sim, eu quero sim. Oh, mais de
as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor, convém que tu cresça e que nós diminuamos, Pai. Reina em nós, Senhor, aleluias. Oh, aleluias. E Ele preparou uma morada para cada um. E Ele declarou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Oh, aleluias. E Ele nos enviou o Consolador. Ele não nos deixou só, Ele não nos desampara. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluias. Vamos celebrar a Ele, declarando que queremos mais do Senhor, queremos amá-lo ainda mais. Oh, aleluias. Louve a Ele de todo o teu coração, não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Declare: quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.
É o que desejamos, Pai. Estar junto a Ti, caminhando contigo lado a lado. Oh, aleluia. Sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu mover, Senhor. Oh, aleluia. Nós cremos num Deus que é todo poderoso, num Deus que opera e que realiza o impossível na vida daquele que crê de todo o coração. E não importa a circunstância, e não importa a dificuldade, o grande eu sou é contigo, é comigo. E não há nada demasiadamente difícil da qual o Senhor não possa realizar sobre a minha, sobre a tua vida. Vamos continuar celebrando a esse Deus maravilhoso, porque mais do que bênçãos, o que precisamos é da presença do nosso Deus sobre a nossa vida. É estar sensível à voz de Deus. Oh, aleluias. Aleluias. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado do esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare de todo o coração: no fogo não me queima, nas águas não vou. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas,
Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, o Senhor te diz: teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo e de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier. irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Esse é o nosso Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá a igreja? Agindo o nosso Deus, quem pode resistir à potente mão do Senhor? O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, sublime. Não há nada que resista ao poder de Deus, à unção de Deus. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Continue se jubilando na presença do Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Aleluias. Aplauda o Senhor mais uma vez bem forte, igreja. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia. Podemos assentar. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos ofertar ao Senhor com essa mesma alegria, com essa mesma adoração, porque Ele é digno, nada tem nos faltado. Estamos vivendo o ano do júbilo, e eu creio que este ano será ano de portas abertas, será ano de festa, será ano de alegria, será ano que o Senhor há de prover nas nossas vidas, amém? Segure na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Vamos ofertar ao Senhor. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por este momento de oferta, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor, da tua igreja. Pai, cremos, Senhor, que aquele também que não tem nesta noite, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, no nome de Jesus. Deus, abençoa os teus filhos, Pai, que nada falte, Senhor, sobre a casa deles, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela fidelidade desta igreja, Senhor, em dizimar e ofertar, porque hoje, se essas portas estão abertas, Pai, é pela fidelidade do teu povo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por cada família aqui representada, Deus, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, e no nome de Jesus, amém. Pode ficar à vontade, meu irmão, o nosso cofre está aqui do lado.
Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém? O Senhor tem falado conosco, né? Por meio desses louvores. E eu creio que Ele vai continuar falando conosco por meio da sua palavra. Vamos ler em Mateus. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Né? O tema é servindo ao Senhor com júbilo. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Amém? Que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos nessa noite aqui na sua casa, que o Senhor já tem falado conosco por meio dos seus louvores, que possa continuar falando conosco por meio também da sua palavra, Senhor, que como terra, o nosso coração venha a ser uma boa terra, a qual venha a ser semeada a sua palavra e venha a dar o seu fruto. Em nome de Jesus, amém. Servindo ao Senhor com alegria. Nem sempre, claro, é tão fácil servir ao Senhor, nem mesmo com alegria, né? Dentre todas as palavras, e muitas palavras chegaram ao meu coração, para talvez estar fazendo uma ministração, o Senhor colocou esta aqui, essa passagem onde Jesus ele fala sobre a colheita e sobre os trabalhadores. Aqui no capítulo 9, no versículo 35 que nós estávamos lendo, Mateus ele escreve que Jesus ele estava fazendo o que costumava sempre fazer, que era curar os enfermos, anunciar a respeito do reino de Deus, era ir às sinagogas, sentar como Jesus sentava e ensinava, mas que nesse trajeto, né, de Cristo, do seu cotidiano, do seu chamado, da sua missão, Jesus em um determinado momento ele para e ele olha para as pessoas como ovelhas, né, que não tinha pastor. Jesus ele usa muito essas analogias, essas ideias daquele momento, uma vez que era bem particular daquela época. E então tem um momento em que Jesus ele para e ele olha para as pessoas e ele percebe que as pessoas estão aflitas, mas como ovelhas a quem não tem um pastor para cuidá-las, cada uma vai para o seu lugar, pelo seu caminho. E então Jesus ele fala para os seus discípulos, aqui está dessa forma, mas na Bíblia em outras traduções da seguinte forma: a seara realmente é grande, porém poucos são os ceifeiros. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E é sobre isso que eu queria e quero, junto com os irmãos, ministrar nessa noite. Sobre a seara do Senhor. Sobre como nós somos chamados, como Cristo um dia fez, um dia cumpriu, somos chamados também a cumprir o exercício, a função dessa comissão, em servir ao reino de Deus. E eu gostaria de separar essa ministração em 3 partes. Primeiro, antes mesmo dessa divisão, salientar que quando Jesus ele olha para as pessoas, Jesus ele olha com um olhar de compaixão. Jesus ele tem compaixão por aquelas pessoas. O que move Jesus a dizer aquilo para os seus discípulos, o que move Jesus a dizer: orem a Deus para que Deus envie mais trabalhadores, foi a compaixão de Jesus.
o que ele nos traz um grande ensino, que nessa caminhada de fé e de obra que nós temos, nós não podemos apenas nos preocupar com os afazeres, mas nós precisamos ter compaixão. Mas nós também precisamos ser aqueles que no caminho do exercício da fé param e olham para as pessoas com compaixão. Não é uma atividade mecânica rotineira, não é bater um ponto, mas entender que nós carregamos a semente que é a palavra de Deus, e que essa palavra precisa ser semeada não em objetos, não em coisas, mas em pessoas. E fica claro e é lindo ver como Cristo, quando veio a este mundo, ainda quanto homem, ele alcançou gregos a judeus, né? Não de forma literal, mas que Cristo, ele pregou a homens simples, mas foi à casa de um publicano, de que Cristo pregava aos fariseus, mas também era aquele que era recebido pela mulher pecadora com lágrimas aos pés, que Jesus sentava e pregava a pessoas mais distintas, mas também que a sua pregação alcançava os homens e as mulheres mais simples, alcançava a todos. Jesus tinha compaixão. Nessa caminhada novamente de fé que nós trilhamos, nós não podemos ter apenas a visão de exercitar uma determinada função, mas a gente precisa, como Jesus, parar e olhar para as pessoas e para o seu estado. E Jesus, ele tem compaixão porque ele olha e ele sabe que as pessoas estão em um estado calamitoso. Porque as ovelhas, elas precisam de um pastor para serem guiadas. Ovelhas não andam sozinhas. Elas precisam de alguém para guiá-las. E Jesus, sabendo que aquelas pessoas estavam longe de Deus, longe do Senhor, longe da verdade, longe da revelação de quem Cristo era, não apenas um profeta, como alguns achavam, não Elias, não João Batista, mas o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que fez homem. Jesus sabia que aquelas pessoas não entendiam ainda quem Ele era. Em face dessa realidade, que elas estavam perdidas, longe, extraviadas, cada um talvez andando, pensando no que comerá, no que beberá, no que vestirá, outras pensando somente no seu trabalho. Jesus age em compaixão por aquelas pessoas. E Jesus, ele disse da seguinte forma, no versículo 37: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, ou em outras traduções, a seara é grande. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessa realidade que o Senhor nos chama, que é a obra de Deus, ela é extensa. Quando o Senhor lhe fala da seara, a seara aqui representa o campo, né? E nós também podemos entender que este campo está se referindo a pessoas, uma vez que Jesus ele está falando a respeito dessa multidão. A seara é grande. Jesus, é claro que não estava se referindo apenas aos judeus. Primeiramente, o reino de Deus foi ministrado aos judeus, assim era, para que se cumprissem as profecias. Mas Jesus sabia que haviam ovelhas de outro aprisco, haviam outros a serem alcançados, nós, gentios, que naturalmente não éramos judeus, nem somos judeus, mas que também necessitávamos de ouvir a respeito do reino de Deus. E a gente vê mais isso lá em Atos dos Apóstolos, pelo ministério do apóstolo Paulo, que é considerado o missionário dos gentios, o apóstolo dos gentios, porque literalmente pregou a gregos e pregou a outros, né, como
aos cristãos de Corinto, de Tessalônica e entre outros lugares. Jesus ele fala: a seara é grande. Jesus não estava, apesar que estava falando ali aquelas pessoas, mas nós entendemos à luz do Evangelho que a seara não representa apenas uma parcela de pessoas. Não é apenas sobre os judeus, não é apenas sobre uma parcela específica, mas a todo o coração que está longe do Senhor, a toda a alma que não confessa que Cristo é o Senhor, é uma terra que precisa ser semeada. A gente vê no Novo Testamento, como eu disse, pelo ministério do apóstolo Paulo, o Senhor dirigindo o apóstolo Paulo, o Senhor o levando a lugares diferentes que ainda os judeus não haviam pregado o Evangelho. Então, à luz da palavra do Senhor, nós compreendemos que quando fala sobre a seara, está se referindo àqueles que ainda precisam conhecer a revelação do Evangelho. E não é diferente nos dias de hoje. A seara ainda continua sendo grande. O campo a se servir é extenso. A cada dia nascem mais pessoas, a cada dia se desenvolvem mais pessoas, a cada dia mais nós ouvimos sobre outras verdades, sobre outras fés, sobre outros deuses. A seara continua grande, e aquele que um dia creu em Cristo é chamado para se alistar nesta obra. A seara é grande, irmãos, porque a seara representa todo e qualquer coração que está longe de Deus. Isso começa dentro da nossa casa e se expande. Quantas pessoas ainda não estão no engano, seguindo o seu próprio coração, o seu próprio curso? Quantas pessoas não estão ainda crendo que se a vida for como elas querem que seja, elas serão felizes, elas serão satisfeitas, se elas dirigirem a própria vida, então alcançarão o tão dito sucesso? É isso que se busca no século de hoje. É isso que se busca, a aceitação de si mesmo, um lugar ao sol. Mas enquanto essas pessoas estão lutando para galgar esses lugares, o que elas estão fazendo é se mexendo em uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você é puxado. O que essas pessoas estão fazendo nada mais é do que puxando a corda do pescoço, achando que vão se salvar, mas estão se enforcando. Porque aquilo que elas estão fazendo, ao contrário do que pensam, não estão a levando a um lugar de contentamento ou de felicidade, mas sim a um lugar de morte, a um lugar de estar distante de Deus. A seara é realmente grande, Jesus disse. A seara continua sendo realmente grande. E ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu estava, antes de ir para cá, eu estava lendo uma passagem lá de João, e quando eu li agora, hoje à noite, estava lendo esse texto, me veio essa passagem da multiplicação de pães, que eu acho que simboliza bastante isso que Jesus Cristo quis dizer. Jesus, ele pregava e ensinava no deserto, mas chegou uma hora que os discípulos falaram assim: Senhor, despede esse povo, porque eles estão aqui ouvindo o Senhor, mas despede eles para que eles cheguem à cidade e possam comer. E Jesus, ele fala assim: mas Senhor, Jesus, ele fala para os discípulos, né? Não, alimente esse povo. E eles respondem: mas Senhor, a gente não tem o que alimentar. Tinham mais ou menos 5.000 homens.
E o Senhor falou assim: o que tem aí no meio de vocês? Vão procurar, vejam o que tem no meio de vocês. E eles vão. E chegam até Jesus e falam assim: Senhor, nós só temos 3 pães. É só o que tem. Jesus, ele fala da seguinte forma: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Jesus, ele pega aquela quantidade mínima, levando em consideração quantas pessoas tinham. Jesus, ele levanta aos céus, dá graças ao Pai, pede com que os discípulos agrupem de 100 em 100 e começa a repartir para todas aquelas pessoas. O que eles tinham era mínimo e era pouco. Mas quando aquele pouco foi entregue a Cristo, Cristo em si mesmo, por si mesmo, fez se tornar muito, muito. E isso é muito significativo. Sempre o que nós temos a oferecer em relação às outras pessoas ou à realidade dessa obra é pouco. É pouco. Às vezes a gente pode ter um ou outro talento, mas não é suficiente para toda a obra, para todo o campo, para todo o tempo. O que nós temos em capacidade, em força, em estratégia, em pensamento, é limitado. Veja, Isaías diz, até o jovem, né, no seu vigor, que é conhecido pela sua força, ele cai, a sua força acaba. Nós, por mais que tenhamos, a gente tem em limitação. A gente pode ter, mas em algum momento aquilo acaba, ou em algum momento aquilo vai se acabando, porque nós não somos Deus. Deus ele é ilimitado, mas nós não. Nós podemos conseguir pregar, cantar, ou seja, no nosso trabalho, de forma comum, vivendo a nossa vida. Todavia, tudo isso em relação à obra do Senhor é pouco, é escasso. Mas como naquela passagem que está em João, eles apresentaram, Jesus falou, o que tem? O que tem? E quando eles falaram para Cristo que tinham apenas 3 peixes e entregaram, Jesus pegou e deu graças ao Pai e repartiu com a multidão o pouco que eles tinham e fez do pouco se tornar muito. O que o Senhor está nos ensinando por meio dessa parábola, por meio dessa passagem, não é apenas que a obra de Deus é muito, é grande, é vasta, e que nós, na força do nosso braço, vamos conseguir fazer, vamos conseguir servir a Deus. Mas que se confiarmos no Senhor, por mais que tenhamos pouco, Deus pode usar esse pouco e se transformar em muito. Nós nos esmorecemos, nós começamos e paramos, nós somos ora constante, ora inconstante. Mas o que Cristo nos ensina é que os trabalhadores, nós, aquele que carrega, aquele que vai, não é suficiente, não é tudo. Esta caminhada de fé nos ensina que para servir a Deus com alegria, com amor, não há espaço para a vaidade, não há espaço para nós acharmos que na força do que nós conseguimos fazer, nós vamos conseguir realizar. Mas que na ordem de Deus é inversa, porque para Deus o maior é o menor, e o primeiro é quem serve. Para Deus o forte é quem se diz fraco. Para Deus o rico é o pobre, e quem se humilha é quem será exaltado. Para Deus o pouco pode se transformar em muito. E Paulo fala, isso tudo acontece para que a glória seja de Deus. Para que a glória seja de Deus.
Irmãos, não há espaço para o nosso eu na obra de Deus. Não há espaço para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Pelo contrário, Jesus, ele nos ensina: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz todos os dias e siga-me. Cruz é símbolo de maldição. Cruz é símbolo de morte. O que Jesus disse aos seus discípulos é: aquele que quer me seguir precisa morrer. Todo dia. Nós não iremos fazer a obra do Senhor enquanto nós estivermos vivos. A gente precisa morrer. A gente precisa ir para o Gólgota. A gente precisa ir para a cruz. E precisamos ser crucificados todos os dias, para que por meio de nós, ainda que pouco, mas para que por meio de nós, mesmo no pouco, possa alcançar muitos. Outra passagem semelhante a esta é a passagem de Elias. Quando o Senhor, ele ordena que ele vá a uma viúva na cidade de Sarepta, o Senhor fala: vai, Elias, que lá eu tenho ordenado uma mulher que te sustente. E quando chega lá e ele fala àquela mulher, ela fala: mas Senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na minha botija. E Lucas, lá no livro de Atos, fala que naquele período ficou por 3 anos e 6 meses sem chover. Imagina a seca, a fome. E aquela mulher, ela fez para o profeta Elias um bolo, um pão, com o pouquinho que tinha. E o profeta disse da seguinte forma: até que o Senhor desça a chuva sobre a terra, não faltará azeite na sua botija, nem farinha na sua panela. E não faltou. Não se sabe ao certo em que momento ela estava, naquela seca, mas por 3 anos e 6 meses, no mínimo, não faltou nem a farinha e nem o azeite. O Senhor fez do pouco se fazer muito, muito. Poucos são os seus trabalhadores. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira coisa aqui que Jesus ele fala é peça. Na outra tradução que eu estava lendo, diz rogue. Rogar é orar, mas a ideia do rogo é súplica. É quando você ora a Deus com intensidade, com fervor, quando você está suplicando a Deus que Ele faça algo. Diz: rogue, pois, ao Senhor, suplique ao Senhor, peça intensamente ao Senhor. Veja, o Senhor ele não fala quando Ele vai enviar, Ele só pede: rogue, pois, a Deus. O nosso estado e a nossa condição é de que permanentemente nós devemos estar orando a Deus para que Deus envie os seus filhos, os seus ceifeiros para a seara dele. Não se sabe quando, não se sabe como, mas a Bíblia diz: peça a Deus. Ela não pede para que a gente entenda como Deus vai fazer. Ela não pede que Deus, para a gente, que nós venhamos entender quando Deus ele vai fazer, a maneira que Deus ele vai fazer. Jesus é categórico quando diz: rogue a Deus. Sabe, há uma diferença quando você chega, quando o filho, para o pai e fala assim: pai, me dá isso. O pai, conhecendo o filho, sabe que vai receber uma criança, por exemplo, vai querer um brinquedo, vai brincar o quê? 2, 3 dias, vai jogar fora? Fala: eu? Vou gastar à toa. Mas quando ele começa a ver uma certa insistência: pai, fica lá. Ele demonstra que aquilo que ele quer é importante.
começando a repensar daqui, repensar dali, sabe, como quem diz, prova para mim que aquilo que você quer de fato é importante. O Senhor nos ensina aqui, irmãos, a gente vive uma sociedade de mercado, em um ritmo frenético, que o que a gente ganha, a gente usa aqui 2, 3 dias, a gente descarta. Nessa mensagem o Senhor nos volta a um lugar de espera, um lugar de paciência. Porque se nós não temos paciência para receber o que pedimos não é importante. Você só espera por aquilo que você entende que é importante. Eu vou ficar aqui. Como quem está na porta do hospital, precisando de ser atendido, eu não vou embora, eu preciso, eu cheguei até aqui, sabe, tá essa fila, vai ficar com essa fila, eu vou sentar aqui, 1 hora eu vou ser atendida. Quando? Só Deus sabe. Mas eu vou ser atendida. Porque eu preciso. Porque não é algo que eu posso me dar o luxo de voltar para cá. Não, é vida ou morte. Eu preciso esperar, eu preciso ser atendida, isso precisa acontecer. Essa ideia, rogue a Deus. Peça ao Senhor. E esteja expectante, como Jesus ele falou da viúva. Ele trouxe aquela parábola. Certa vez uma viúva foi a um juiz pedindo que lhe fizesse justiça, faz justiça sobre a minha causa. E todo dia aquela mulher ia, aquele homem um dia falou assim, olha, ainda que eu não tema a Deus e nem aos homens, eu vou fazer justiça a essa mulher. Só para que ela me largue de mão, ela vai embora, tá me enchendo o saco. E Jesus ele fala, quanto mais Deus, que é bom, que é justo. Oh, irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, como igreja, como ministério. O Senhor nos sonda de uma forma tão singular. Davi foi perfeito quando ele disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces, e de longe entendes os meus pensamentos. E antes mesmo que eu dissesse uma só palavra, o Senhor já sabia o que eu ia dizer. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que nos sonda, de um Deus que nos conhece, de um Deus que, como pessoas, como família, como ministério, entende o que nós precisamos, não só para nós, mas para o nosso irmão, para o contexto familiar, para a nossa relação de Deus, eu e Deus. O Senhor fala, peçam, pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Outra coisa que o Senhor nos ensina por meio dessa mensagem, que é o Senhor que é o dono desta obra. Essa obra não é nossa. Essa obra não é de propriedade minha ou de propriedade de algum tipo de denominação. O Senhor é a pedra angular. Ele é a pedra a qual a igreja está firmada. Jesus. Esta obra não se iniciou em nós. Nós somos uma extensão, nós somos uma evidência da cruz, da salvação e da obra, do reino de Deus. Nós somos uma evidência que o reino de Deus chegou. O governo de Deus chegou na minha, na sua vida, na nossa vida. E a partir disso Ele nos domina. A partir disso recebemos o Santo Espírito de Deus. Mas precisamos entender que essa obra é dirigida por Ele. Certa vez Paulo ele também é missionário, homem de Deus. Mas ele queria ir para a Ásia. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo impediu. E ele tentou ir para outro lugar, e o Espírito Santo de Deus impediu. E ele dormiu, teve um sonho de um homem falando, vem nos ajude. Era para ele ir para Macedônia. Ele entendeu que era o Senhor dirigindo para outro lugar. Por mais que as intenções dele fossem boas, era Deus que o dirigia. Por mais que as nossas intenções às vezes sejam as melhores, é Deus quem nos dirige. Por isso, nós não precisamos temer certas portas fechadas. Porque às vezes pode ser Deus as fechando, para que a gente vá por outro lugar. Porque somos só os trabalhadores. A obra é de Deus.
Paulo fala: nada do que planta, nem do que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa obra não é nossa, irmãos, mas nós somos comissionados a trabalhar nela. Por isso, para finalizar, termino dizendo que possamos confiar no Senhor. Que possamos confiar no Senhor dessa obra que nos sonda de forma íntima, que nos conhece, como Jeremias, ele fala, que antes que fosse formado no ventre da mãe, o Senhor conhecia, e Davi falou: tu me tecestes no íntimo, e o Senhor me fizeste de forma maravilhosa. O Senhor que nos sonda, que nos conhece, sabe das nossas necessidades. Estamos em uma obra muito grande. Como já foi dito aqui, estamos em uma obra muito grande. Fomos chamados para uma obra muito grande e Deus dispôs o nosso coração a essa obra. Mas essa obra é de Deus. Tão somente precisamos descansar o nosso coração no Senhor, confiando nele, mas rogando a Ele, como quem espera no agir de Deus. Coloque sua mão no seu coração, incline a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu creio que todos nós podemos aqui sentar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito, e a maior delas foi a nossa redenção. Sabemos que não tínhamos, Senhor, como pagar por ela, pela nossa alma. Aliás, Davi diz que o preço da nossa alma, ele é caríssimo, e não há como pagar, Senhor. O Senhor não nos comprou com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus naquela cruz. Senhor, que possa no nosso coração ser despertado esse clamor a estar na sua obra, a dispor o nosso coração, Senhor, não somente a estar sentado, mas vivendo todos os dias da nossa vida como arautos, como aqueles que pregam o reino, como aqueles, Senhor, que estão numa grande obra e precisam, Senhor, anunciar que o Rei desta obra, deste lugar, o Rei que um dia veio, Ele retornará, Senhor. Ó Deus, dispõe o seu povo, dispõe a nós não só a fazer vãs orações, mas dispõe no nosso coração, Senhor, a estar em um estágio de quebrantamento, a rogar ao Senhor, a pedir, a suplicar, ó Deus. Senhor, não há forças em nós por nós mesmos. Até o mais forte dos homens cai, Senhor. Deus, não queremos confiar na força do nosso braço, mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, nos ajuda. Senhor, fortalece-nos, fortalece a cada um de nós, Senhor. Como Pai que sustenta e guia o Seu Filho, nos sustenta. Como Deus, como rocha, como sombra, nos protege, Senhor, nos dias escaldantes, mas nos aquece nos dias frios. Como aquela coluna de fogo à noite, mas como aquela nuvem pela manhã, como o maná que desceu do céu. Ó Senhor, que a nossa vontade, o nosso desejo venha estar, Senhor, para como Cristo está sentado ouvindo a respeito dele, levando a mensagem que ele carregou, mas com um coração compungido, com um coração, Senhor, quebrantado e cheio de compaixão. Nós te oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos aos nossos avisos. Fique por dentro. Segunda, nós temos culto de oração. Começamos agora. Nosso irmão Jorge está responsável pelo culto de oração, às 20 horas, toda segunda-feira. Terça-feira não teremos aula de violão, tá? Essa semana nós não temos devido ao horário do pastor, então não terá aula de violão. Mas teremos célula. Então teremos a célula na casa do nosso irmão Paulo, da Kátia, e célula de jovens, tá? Online. E na quarta também na casa da nossa irmã Andressa e do Leonardo, às 20 horas. Quinta-feira estaremos no 4º dia da campanha Júbilo em Ofertar. Então, às 20 horas, como hoje, o 4º dia da campanha. Domingo, às 9 horas da manhã, teremos escola bíblica, né? O Marcelo estará aqui. E à noite, às 18h30, nosso culto de celebração. Como o pastor falou, essa semana seria o culto de ceia, mas devido ao horário dele, a ceia esse mês de outubro será no 3º domingo. Doação de alimento, aquele que puder estar nos ajudando, possa estar trazendo o quilo de alimento. Nós temos aí abençoado as famílias. E sábado agora, dia 30, está aí o convite para a igreja, a ordenação pastoral lá na Peniel Sede, às 19h30. Estejam conosco, vai ser um prazer ter os irmãos nesse dia tão especial aí para as nossas vidas. Dia 3 de dezembro, batismo, tá? Então esse ano teremos dia 3 de dezembro, o batismo dos nossos irmãos aí que já estão se preparando, que se você tiver interesse, não for batizado, venha conversar comigo, com o pastor ao final do culto. Amém. Terminou. Ai, vamos se colocar de pé. Nós temos uma irmã que está nos visitando. Como a igreja recebe? Amém. Vamos orar. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta palavra ministrada nessa noite, Pai. Deus, que falou tanto, Senhor, aos nossos corações, que possamos aprender, Senhor, a servir, Pai, servir ao nosso próximo, Pai, servir ao Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, quando podemos ser úteis, Senhor, na Tua obra, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar essa igreja, que o Senhor venha levar-nos em paz, em segurança para os nossos lares, dá um dia, uma sexta-feira abençoada, Senhor, cheia da Tua presença, e que possamos estar aqui no domingo, Senhor, Te adorando e celebrando e se alegrando, Senhor, em estar aqui, Senhor, com os nossos irmãos. Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, cada lar aqui representado. Leva-nos, Senhor, em paz, Senhor, para os nossos lares. Dá uma noite abençoada para o Teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que as consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre a vida da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga... Amém. Boa noite, meus irmãos. Vão na paz do Senhor, no nome de Jesus.